Olá, meus amigos, meus irmãos, espero que vocês estejam todos bem. Desde já eu queria agradecer a vocês pelas ligações e pelas mensagens que vocês têm feito hoje no dia do meu aniversário. Muito obrigado, eu me senti muito amado, muito querido por todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela consideração de vocês. Sou muito grato a todos vocês, viu? E também queria agradecer a todos que estão acompanhando os nossos vídeos no YouTube, nossos vídeos no Instagram, no Facebook. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva para que você possa receber também os vídeos. Toda semana nós postamos vídeos novos, falando da palavra de Deus, para que você possa crescer no conhecimento, para que Deus possa falar cada vez mais a sua vida. Se inscreva no nosso canal, o meu particular, Júnior Gadotti, e no canal da nossa igreja, Igreja Templo El Shaddai, para que toda vez que a gente postar algum vídeo novo, você possa receber e ser abençoado. Compartilhe também esses vídeos para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas também, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós precisamos fazer para entrar no céu. Como nós podemos alcançar e chegar até o céu? Essa é uma coisa que todo ser humano procura, né? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo depois que morre pensa que vai ir para o céu, né? Mas será que existe alguma condição para a gente chegar até lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em uma conversa que Jesus teve com um homem, um fariseu, ele vai dar a resposta de o que devemos fazer para entrar no reino dos céus, tá bom? E essa conversa se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3. João 3,3 diz assim: Em resposta, Jesus declarou: Eu digo a verdade, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer, mesmo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu então Jesus: Eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Aqui Jesus ele está começando uma conversa com esse homem, esse fariseu que foi atrás de Jesus para conhecê-lo mais, para saber um pouco mais dos seus ensinamentos. E Jesus então começa essa conversa tão aparentemente esquisita, tão inusitada, tão estranha. Nicodemos fica sem entender porque Jesus ele começa a dizer que para entrar no reino dos céus, para chegar até o céu e fazer parte do reino de Deus, tem que nascer de novo. Afinal, o que significa nascer de novo? Talvez muitos de nós tenhamos a mesma dúvida de Nicodemos. Nascer de novo, será que a gente tem que voltar na barriga da nossa mãe e renascer? Mas Jesus explica o que realmente isso significa, que não é esse pensamento de nascer de novo na barriga da mãe. Todos nós passamos pelo nascimento natural. Todo ser humano, ele nasce de uma forma natural, que é a forma carnal, onde nosso pai e a nossa mãe se unem e aí existe a procriação, a fecundação e aí a gestação, e então concebem a gente e a gente nasce. Isso é normal, todo ser humano passa por esse processo. E aí Jesus ele vai falar que esse é o nascimento da carne, aonde todos os seres humanos passam. Mas para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo da água e do espírito. Ele deixa um pouco esse raciocínio do nascimento natural e do nascimento carnal de lado, porque é um nascimento que todos os homens passam, e ele vai falar de um segundo nascimento, que não é feito pela carne, não é feito pelo corpo físico, mas é pelo próprio Espírito de Deus. Nós só podemos adentrar ao reino dos céus quando o Espírito de Deus nos dá vida. A palavra de Deus diz que lá em Efésios 2, no versículo 1 e 2, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Sim, todo ser humano, ainda que nasça naturalmente pela carne, ele está morto espiritualmente diante de Deus por causa dos pecados. Então, para que possamos adentrar o reino dos céus, nós precisamos receber vida de Deus. Nós precisamos nascer então pela segunda vez, não pela carne, mas pelo Espírito dessa vez. Pelo Espírito de Deus, aonde Ele reconstrói a nossa vida. Ele nos dá uma vida nova. E é interessante isso, Jesus usar essa analogia do nascimento. Por que ele usa a palavra nascimento? Porque ele quer fazer uma demonstração aqui, ele quer fazer uma analogia, uma comparação de que no primeiro nascimento, aquele que você nasceu do seu pai, da sua mãe, da barriga da sua mãe,
você não teve participação alguma naquele nascimento. Seu pai e sua mãe que se uniram, tiveram você, me tiveram, meu pai e minha mãe, e nós não tivemos participação. A gente não ajudou em nada nesse nascimento. No segundo nascimento, que é pelo Espírito, nós também não temos participação porque é uma obra gloriosa e sobrenatural e extraordinária do próprio Deus. É onde estávamos mortos e Ele nos dá vida. É onde começamos a viver para Deus, porque antes nós vivíamos da maneira que nós queríamos. Nós vivíamos satisfazendo os desejos do nosso coração, nós vivíamos seguindo o rumo que o mundo traça para nós. Nós vivíamos seguindo os desejos que as pessoas nos influenciavam. Nós queríamos seguir os nossos próprios sonhos, nós queríamos fazer as coisas da nossa própria vontade. Mas agora que o Espírito nos dá vida, ele nos leva de volta para o Criador. Ele abre os nossos olhos para enxergar não só as coisas terrenas e carnais, mas agora ele abre os nossos olhos para entender as coisas espirituais. E era isso algo que Nicodemos não entendia. Porque Jesus ele vai dizer assim: como pode isso? Você que é mestre em Israel, você não entende essas coisas? Se eu falo para vocês e você não entende das coisas terrenas, como o nascimento, por exemplo, que Jesus estava falando, como vocês vão entender algo espiritual? É por isso que nós precisamos nascer do Espírito, é por isso que o Espírito precisa invadir a nossa alma e nos fazer uma nova criação, porque não conseguimos entender as coisas espirituais se não for pela unção do Espírito, se não for pela obra do Espírito Santo. Então, para que nós possamos adentrar o reino de Deus, não existe só fazer coisas de tradições religiosas, não é algo simplesmente como uma oração de proclamação da sua fé, dizer que você fez uma oração e está salvo e vai entrar no reino dos céus. Não é você ter um cargo na igreja, não é você frequentar religião A, B, igreja A ou B. Para entrar no reino dos céus é necessário haver uma transformação radical, de dentro para fora. Não apenas mudanças externas, não apenas mudanças na sua rotina, nos seus costumes, mas é uma mudança de mente, é uma inclinação agora para as coisas de Deus. O que é esse novo nascimento? O novo nascimento é um despertar para uma vida nova. Como a gente acabou de falar, é um novo nascimento. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Você deixou de ser aquela pessoa do passado. Deus fez você de novo pelo Espírito. Agora, a semente do Espírito habita em você. É o que diz lá em 1 João. A carta de 1 João ele fala que aquele que é do Espírito tem a semente de Deus. Esses são aqueles que agora os olhos foram abertos, o coração foi aberto, a mente foi aberta para conseguir se relacionar com Deus e entender a vontade de Deus, entender as coisas espirituais. Será que você já passou por esse novo nascimento? O novo nascimento ele requer uma mudança de direção. É um outro termo que a gente usa que é a regeneração do Espírito. Regeneração é onde ele faz tudo novo. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Entenda bem, é uma nova criação, é uma nova criatura. Pensa bem naquele primeiro texto de Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis, onde mostra que Deus criando as coisas, Deus criou coisas que eram totalmente novas, porque não existiam. O sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais, os vegetais, foram tudo coisas novas. Nesse novo nascimento é como se ele criasse uma nova pessoa dentro de mim e dentro de você. Alguém que agora vai viver para o Senhor, não para as suas próprias vontades. É alguém que não mais vive em trevas, mas vive na luz. Não mais vive para agradar os seus próprios desejos, mas para agradar a Deus. Isso tem que acontecer com todos aqueles que vão entrar no reino dos céus. Se não sofremos essa transformação, essa regeneração, nós não veremos o céu. Mas não se desespere, calma. Se você sente que você nunca passou por esse processo de transformação, hoje é dia de você clamar ao Senhor por isso. Porque quem faz a obra da regeneração e do novo nascimento não somos nós. Não somos nós que temos que ficar buscando entrar no reino do céu com as nossas próprias forças, com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio mérito. É o próprio Deus quem faz isso. Quando que acontece o novo nascimento? No momento em que você crê que somente Jesus Cristo é
o Filho de Deus e é o Salvador, aquele que pôde levar os seus pecados e receber a punição por eles. No momento em que nós cremos, naquele exato momento que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo para a nossa salvação, o Espírito Santo abre o nosso coração, abre o nosso entendimento e nós passamos a viver. É como se estivéssemos mortos e Ele nos ressuscitasse, Ele desse vida para nós. Ninguém pode entrar no céu se não for vivo. Morto não entra no reino dos céus. Morto vai para o lago de fogo, assim como a Bíblia diz lá em Apocalipse 20. Todos aqueles que vão para o lago de fogo, eles vão encarar a segunda morte, porque eles já estão mortos da primeira vez e vão morrer pela segunda vez também eternamente. Mas aqueles que foram vivificados pelo Espírito jamais passarão pela segunda morte, porque nós já recebemos a vida de Deus. E esse novo nascimento, ele vai trazer consequências. E eu quero que você se atente a essas consequências e veja se isso aconteceu na sua vida. Alguma das consequências é você vai querer se aproximar de Deus. Ninguém nunca pode dizer que renasceu de novo, sendo que não se importa com as coisas de Deus, não tem interesse em conhecer mais a Deus, não tem interesse em buscar mais da palavra, não tem interesse em se relacionar com Deus. Essa é uma consequência certa. Todo aquele que vive para Deus, que recebeu a vida, ele vai se aproximar com amor, com desejo, com fome, com sede de Deus. Todo aquele que nasceu de novo também tem uma segunda consequência. Ele vai ter um novo relacionamento com o pecado. Que relacionamento? Um relacionamento de distância. Ele vai querer manter distância do pecado cada vez mais. Porque antes, enquanto estávamos mortos nos nossos pecados, os pecados dominavam a gente. E nós vivíamos nos entregando para eles, para as tentações do nosso coração, para os desejos do nosso coração, para as vontades do nosso coração. Com o novo nascimento, o nosso coração agora, ele é inclinado para Deus. Ele está disposto, ele está pendendo para o lado espiritual, querendo mais. Não estou falando que nós nunca mais vamos pecar. Não existe impecabilidade no novo nascimento. Não significa que existe uma semente de perfeição. Não é isso. Mas a inclinação agora vai ser mais propensa para as coisas de Deus, vai querer mais agradar a Deus e não mais a querer agradar a sua própria carne. Será que isso tem acontecido com você? Ou você simplesmente se entrega a todos os desejos, a todos os impulsos da sua carne, da sua mente? Outra consequência que acontece no novo nascimento é que nós nos relacionamos melhor com as pessoas. Nós começamos a diminuir o ódio, o rancor, a mágoa, a falta de perdão, a ira. E nós começamos a desenvolver mais o fruto do Espírito, que é o amor, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Se essas coisas aconteceram com você, ainda que você seja falho, porque todos nós ainda vamos vacilar, mas se você, a inclinação maior da sua vida é para se voltar para Deus, é para conhecer a Deus, para agradar a Deus, então você realmente nasceu de novo e está com o passaporte para o céu garantido, porque o Espírito Santo fez essa obra e essa obra vai ser continuada através da santificação. Mas se esse desejo por Deus, se esse afastamento do pecado, se esse novo relacionamento, essa nova vida ainda não aconteceu, é de se preocupar. Porque não entrará no reino dos céus todos aqueles que praticam ainda os pecados, todos aqueles que vivem no pecado, todos aqueles que não estão na luz. Mas não é para se desesperar. Se você hoje se render ao Senhor Jesus Cristo, entregar a Ele todos os seus pecados, aquela velha vida, Ele perdoará os seus pecados, dará a você um novo coração e o Espírito Santo invadirá a sua vida e você nascerá de novo pelo Espírito e viverá uma vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Se você ainda não passou por esse processo, clame ao Senhor. Entregue o seu coração a Ele, se arrependa, creia no Senhor Jesus Cristo e nasça. Nasça pelo Espírito e viva para todo sempre ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Amém? Fique com essa palavra, espero que tenha edificado a sua vida. Sempre uma palavra de meditação para nós, uma palavra para que nós possamos analisar a nossa vida e saber como estamos e perguntarmos realmente para nós se nós realmente nascemos de novo, porque só assim é que veremos a face de Deus, só assim é que entraremos no reino dos céus. Dê uma lida nesse texto, em João capítulo 3,
O resto do capítulo é um capítulo maravilhoso, que é justamente onde ele fala no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É no momento que nós cremos, no momento da fé, é que o Senhor nos regenera, nos dá vida, e então temos o nosso selo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo em nós, garantindo a nossa entrada no reino dos céus. É tudo por obra de Deus, tudo por obra do Espírito Santo, nada nosso. Entregue a sua vida a Ele e Ele vai trazer uma vida nova para você, de transformação, de alegria e de salvação. Em nome de Jesus Cristo, eu deixo vocês na paz do Senhor.